Fala pessoal, Francisco do Plus tem mais uma vez aqui com vocês e hoje eu vou analisar o vídeo do Jorge Pogachish. Desculpe se eu estiver falando sobre o nome errado, provavelmente estou. Perception and Timing. Vamos embora tentar analisar aqui, esclarecer algumas coisas. O que rolou nesse começo? Tem pessoas puxando, né, para lados diferentes. No momento que você começa a rodar, às vezes você consegue usar a força das pessoas contra elas. Então um lado acaba puxando o outro lado. Isso. Tem uma forma certa de fazer isso. Isso foi legal. Isso foi uma defesa contra a faca. Vocês conseguiram entender o que ele fez aqui? Legal. Ele pega, joga o braço da pessoa para cima, né? Na verdade, a primeira coisa que ele faz, ele desvia o corpo dele da faca, dando um toque lateralmente. Em seguida, ele joga a mão do cara para cima e se move pro outro lado da pessoa. Segura o braço oposto, então um braço ele jogou para cima, o outro braço estava para baixo. Ele usa o momento disso para arremessar o cara. Nossa, excelente. Muito bom. Na hora que ele joga o braço da pessoa para cima, a pessoa perde um pouco o equilíbrio, né? E aí ele usa o outro braço para tirar a pessoa do eixo. Mas fazer isso nesse timing realmente é... Ali era ele mostrando uma forma de tirar a faca da pessoa, né? A pessoa chega com a faca. Legal. A pessoa chega com a faca, ele pega com o braço oposto. Torce o punho da pessoa, isso é importantíssimo, tá? Porque com essa torção de punho, o que acontece? No momento que a pessoa torce um pouco o punho, a mão começa a abrir. Então a pegada da faca deixa de ser tão firme. Ele dobra o punho do cara, no momento que ele dobra, a faca da pessoa quase sai, e aí ele tira com o próprio antebraço, tá? E tem muita gente que fala, mas não pode cortar. Tipo assim, em uma briga de faca, a probabilidade é que você vá se cortar. Só que tem lugares que não são tão letais quanto outros. Por exemplo, se você corta o antebraço, não tem grandes problemas. Principalmente se for um corte leve, alguma coisa tranquila assim, sabe? Tipo, ele não vai morrer por conta disso. Não vai se lesionar fortemente, talvez corte um pouquinho. Mas levando em consideração que a pessoa já tá pegando a faca de uma forma esquisita, não vai ser... Ó, não vai ser grande coisa, sabe? Se a pessoa começa a virar, chega uma hora que fica fácil de tirar a faca. É isso que ele fez. Interessante, mas é legal também ver, né? E aí isso é curioso, porque depois que ele passa o antebraço e tira a faca da mão da pessoa, você vê que ele pega a faca de qualquer jeito, que foi a forma como as coisas se apresentaram, né? Ele não está necessariamente ali, sei lá, se preparando. Foi algo realmente, você vê que ele fez o que deu para fazer. Isso daqui... então... Sistema a gente treina devagar também para conseguir entender as coisas que estão acontecendo. Porque você vê, por exemplo, nessa velocidade, eu mesmo estando olhando o que ele está fazendo, eu já não consigo entender com facilidade. Vamos lá, essa foi a vez anterior. Tá bom, eu entendi. A pessoa veio com o braço, ele desviou com o braço para fora. Nisso, o braço da pessoa que estava atacando estava para fora, ele estava para dentro da guarda da pessoa. Realmente, quando você está dentro da guarda da pessoa, é uma coisa que eu, pelo menos, quando vou para essa situação, acho importante bater para quebrar a estrutura da pessoa. E como a pessoa, no caso, já estava um pouco perto, então ele optou por usar o quê? O cotovelo. Ele, com a mão oposta, ele entorta a cabeça da pessoa, tira a pessoa de postura e com o outro braço ele bate com o cotovelo no peito. Vai lembrar que, assim, existem distâncias adequadas para usar cada movimento, sabe? Se a pessoa está um pouco mais longe, chute é adequado. Se ela chega mais perto, soco. Se ela chega mais perto ainda, como é o caso, aí cotovelada e joelhada. Ou às vezes pode ser até cabeçada também. Mais perto ainda, aí você consegue usar o ombro ou algumas coisas do gênero. Aí o pessoal pode falar, né? O cara se jogou, mas não, dói mesmo, viu? Isso daqui, esse movimento, eu acho que não é muito
surpresa assim para ninguém. Acho que é um movimento meio conhecido até por Aikido, né? Isso me lembra um pouco esses movimentos de Aikido que entram e batem um pouco para cima. Isso quebra a postura da pessoa, desalinha o tronco com o quadril. A pessoa está indo para frente, você para o tronco e o quadril pendula para frente. É uma coisa, isso me lembra muito Aikido, tá? Não que eu seja um expert em Aikido, mas me lembra. É. Caramba, o que ele fez aqui? Aqui ele, nossa, fez um tricô com o cara, né? Parabéns. Ele, eu acho muito bom mesmo. Você vê a forma como ele pega o cara, já imediatamente, né? Domina a mão da faca, dobra o punho dele, do oponente, né? Passa a mão por dentro e pega numa espécie de clinch meio estranho. Esse clinch, ele fica com o cotovelo mais próximo ao ombro da pessoa e a mão na cabeça. Então, no momento que você roda, faz isso que aconteceu. Mas você vê que mesmo assim ele ainda está controlando a faca com a outra mão, né? Nossa, agora ele com a outra mão passou por dentro. Uau! Impressionante, ele estava segurando a mão da faca, né? Ele com a outra mão domina a mão que estava livre, segura na mão que estava segurando a faca, troca a mão porque ele consegue tirar a faca e ficar com essa mão livre. Mas olha a velocidade que ele faz isso, realmente é impressionante, sabe? Conseguir improvisar nessa velocidade. Alguém? E aí já era, né? Alguém se deu mal aí. Engraçado que o outro cara só passa reto, né? O cara acho que, ó, você vê o cara tentar socar, dá pra ver que ele jogou um pouco o rosto dele para um lado e bate com a mão pro lado oposto, então isso é para desviar do soco. E você vê pela postura do cara que ele realmente tá jogando o peso dele para frente, né, para fazer isso. Desvia e vê outro cara e passa reto, parece um touro, né? Ah, isso daqui foi legal. De novo, ele fez essa ideia de desviar, entrar, e como a pessoa estava perto, aí ele bate com o cotovelo dentro para realmente eliminar o perigo. Isso daqui é bem interessante, ele está mostrando essa forma de se defender de soco, né? Muita gente fala que precisa ficar com a guarda levantada. Sim, realmente tem suas vantagens para se proteger, mas ele está mostrando uma variação, porque não necessariamente a gente vai estar com a mão levantada para cenário de defesa pessoal, tá? Às vezes a pessoa pode dar o que os americanos chamam de sucker punch, que é um soco meio sem avisar, sabe? Se a sua mão tá para baixo, você vai ter que desviar com a sua mão para baixo. A sua mão vai ter que subir imediatamente e fazer alguma coisa. E uma das vantagens de fazer isso é que a mão, quando tá baixa e você tá próximo à pessoa, ela fica meio em ponto cego. Aí é óbvio, né? Para fazer esse tipo de movimentação, você não pode telegrafar com o ombro. E aí percebe que é isso que ele está mostrando, uma forma de se movimentar assim, sem telegrafar com o ombro. A mão baixa, é difícil de realmente se ver esse tipo de coisa. Isso, aí o próximo soco. Né? Isso daqui foi ele lidando com o chute. Ele desvia do chute, empurra o chute lateralmente, antes da pessoa conseguir apoiar a perna no chão para se reequilibrar, ele chuta a perna de apoio. Então a pessoa estava com uma perna só no chão e ele chuta essa perna de apoio. Se você chuta no lugar certo, a linha de tensão, ou seja, a musculatura que está engajada para manter a pessoa de pé, você consegue chutar exatamente ali e fazer com que a pessoa caia. Que é o que ele fez. Aí olha, velocidade rápida. Legal, né? Pelo menos eu gosto desse tipo de... Última vez, vai. Parece mentira, mas é uma coisa legal de se fazer. Ele enrolou um oponente no outro. Ele usou o braço do oponente 1 para ficar no caminho do oponente 2, meio eles se atrapalharem. Legal. Acho impressionante isso que ele faz, de manipular a pessoa para uma posição
ruim que ele controla a faca. Aqui ele está segurando a mão, o antebraço, né, da pessoa com uma mão, e me parece que ele está tentando trocar agora para outra mão. Se ele fizer isso, ele pega a faca e fica com a mão livre com a faca. Viu? Exatamente o que eu supus. Não sei se vocês conseguem perceber, mas assim que ele chega nessa posição, ele tira a faca, que é ele tirando com a outra mão, e agora a mão já está com a faca. Ele está dominando a pessoa com uma das mãos e com o outro braço já está com a faca. Isso, a faca vem de cima para baixo. Dá para ver só nesse último frame. Isso, exatamente. E aí você vê que, de novo, né, ele está segurando a faca assim. Quando a gente vai segurar a faca pela lâmina, tem formas corretas de fazer isso, tá? A gente segura, por exemplo, às vezes, gerando um espaço entre o fio e a nossa mão. A gente pode segurar, por exemplo, assim, ou às vezes pode segurar e segurar dessa forma. O importante é, ao tocar no fio, não aperta o fio, sabe? Tem forma certa de fazer. Mesmo que você segure, percebeu? Aí você ajeita a mão, que é o que ele fez. De novo, ele fez esse negócio de desviar do chute, chutar a perna de apoio. Uau! Agora é duas pessoas com faca na mão, o oponente e ele. Acho que deu pra ver, né? O primeiro movimento foi para desviar e cortar, ou seja, a pessoa tá vendo atacar, ele corta para desviar e aí já começa uma sequência de movimentos fluidos e improvisados de corte. Então, 3 cortes no total, depois dele se defender, né? Esse tipo de empurrão, esse tipo de forma de quebrar postura é uma coisa interessante de se fazer. Quando a pessoa vem atacar, muitas vezes ela põe um pouco o quadril dela para trás e o tronco para frente, né? E ela vem com um certo ângulo em que ela consegue empurrar bastante num vetor, né? Que geralmente as pessoas empurram no vetor oposto. Então fica a troca de força, quem é mais forte, sabe? Meio que nem, por exemplo, sumô, muitas vezes, que as duas pessoas chegam e começam a fazer força pra caramba no sentido oposto. O que ele está fazendo aqui é algo que se parece com isso, mas não é. O que ele faz é, antes de começar a empurrar, ele empurra a pessoa para cima, justamente para desalinhar essa estrutura que a pessoa faz. Então o tronco está um pouco para frente, o quadril um pouco para trás, ele empurra o tronco para cima. Aí alinha o tronco com o quadril, aí fica muito mais fácil de empurrar. É isso que ele está mostrando aqui. Isso. Aí, realmente é um tipo de empurrão. Isso. Você vê a pessoa aqui, a pessoa põe o quadril para trás e aí, ó, pode perceber que o tronco da pessoa está desalinhado, né? Ele joga o tronco para frente com o intuito de chegar nessa posição para trocar força. E você vê que ele também está encostando no Jorge Poachiche com a mão. Então ele está querendo trocar essa força, só que o vetor que o Jorge usa é diferente. É um pouquinho para cima, só para desencaixar e depois empurra. Faz total diferença. É uma coisa sutil, mas que muda tudo. Você vê o próprio resultado, né? Was just those 2 fingers? Just the fingers. People watching this on the video are not gonna believe. No. A mulher fala, as pessoas que assistirem isso não vão acreditar. Algumas coisas realmente a gente precisa sentir em sistema, viu? A gente tem dúvida até sentir. A gente fala, entendi por que as pessoas caem, por que as pessoas gritam. Excelente movimentação de desvio e se pôr numa posição para contra-atacar. Você vê a velocidade também, né? Parece um gato, uma cobra, sei lá. Pá, já tá lá.
aqui, tá, eu sei que tem muitas pessoas críticas que podem falar a respeito dessa posição. Tudo bem, ele pega a pessoa, ele vai jogar o cara para baixo e o cara ainda tá com a faca na mão, né? Então, talvez a pessoa conseguisse cortar um pouquinho a perna dele aqui. Talvez. Vai lembrar que, assim, só de ter uma calça e a pessoa não tá no ângulo correto para fazer isso, né? Se a pessoa passa assim, não necessariamente vai cortar, mas mesmo caso cortasse, seria um corte leve e numa região onde não tem nenhuma artéria, não tem tendão exposto. Então é uma região relativamente tranquila, sabe? É isso. Se você tá lutando contra alguém que tá com uma faca, probabilidade é que você vá se cortar. Então, pelo menos nesse tipo de situação, ele tá escolhendo certos lugares que, sabe, tipo, beleza, talvez corte um pouquinho, mas você não vai morrer por conta disso. Agora sim, legal, ele se põe numa posição para controlar a faca, né? Oh! Eu acho bem legal. Isso daqui é uma coisa interessante, que ele desvia da faca e simultaneamente ele anda pro lugar certo. Você vê que ele desvia e já dá um passo buscando as costas da pessoa e de repente ele já está no lugar certo. Isso é uma coisa que demora tempo para fazer, viu? Eu vou falar por experiência própria. A gente tem uma tendência muito forte no momento que a pessoa vem atacar a gente com a faca, a gente desvia assim com, por exemplo, com o braço ou com o tronco. Mas agora, simultaneamente caminhar para as costas da pessoa, para o ponto cego, para controlar, aí já é um segundo nível. E é curioso porque, assim, esse tipo de passo é difícil de perceber se a pessoa, né, tem gente que caminha errado, aí é mais fácil de perceber, né, a pessoa, se ela fizer assim, mas quem caminha certo, que só se mexe, fica meio imperceptível, porque de repente a pessoa dá um passo e a gente não consegue ver a pessoa dando passo quando a gente está com a faca indo num vetor para cima, a gente não está vendo o pé da pessoa se mexendo. Então isso faz uma diferença absurda, que de repente a gente percebe e a pessoa já está numa posição como essa que ele está, nas costas, pegando a cabeça, controlando a pessoa. Isso. Aí ele foi da cabeça pro braço, né? A pessoa estava com o braço livre. Mas é isso, estava com o braço livre, mas caso ele fizesse alguma coisa, ele ia se defender do braço também. Então não tem grandes problemas, não. Isso é legal. De repente ele se defende, né? E de novo, sempre com a parte de fora do antebraço, você vê que ele vira, né? Só de forma geral, tá, pessoal? A parte de dentro é muito pior de ter qualquer corte ou qualquer coisa do gênero do que a parte de fora do braço. Então você vê que ele realmente, às vezes, usa o braço, mas é sempre com a parte de fora, o que tudo bem, sabe? É isso, como eu já falei, em uma briga de faca, provavelmente a gente vai se cortar, provavelmente vai ter sangue. Só que não necessariamente isso envolve um corte letal. Pode ser um corte letal em lugares específicos, não em qualquer lugar. Uhum. Curioso. Que a pessoa ataca, de novo, ele deixa a pessoa chegar um pouquinho perto demais, porque tem um ponto que quando a pessoa já transfere o peso para a perna da frente, ela não consegue mais voltar. Essa hora que ele tira a faca e pega o cara. Mas é legal que ele faz isso bem rápido, né? Você vê que de repente ele já... Pum! A velocidade que ele faz isso é alta. Isso daí é só coisa de desestrutura, isso é bem típico de sistema, uma coisa que eu gosto bastante. Você mexe a cabeça da pessoa, no momento que você começa a mexer a cabeça, você começa a afetar a coluna dela. Então ele vai e mexe, através da cabeça ele chega na coluna da pessoa. Você vai torcendo, 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 chega uma hora que o corpo começa a acompanhar. Ó, então ele vem, aí ele torce e o corpo acompanha, né? Aí, de repente, a pessoa está numa posição com o pescoço super exposto, né? Porque está fora do alinhamento natural do corpo. Isso foi legal. Isso eu gostei. Gostei disso. O que ele fez? A pessoa vai atacar de alguma forma, né? Você vê que, que a pessoa está indo para frente,
ele pelo olho empurra a cabeça da pessoa para cima. Vai lembrar que esse tipo de região, olho, é muito sensível, então com pouco estímulo você consegue gerar um grande movimento. Você vê que ele com poucos dedos faz com que a pessoa quebre a postura. E isso daí, independe da pessoa, sabe? A pessoa pode ser quão forte ela quiser ser, o olho dela vai ser sensível. Então é um ponto que se você começa a manipular através dali, não importa quão grande a pessoa é, o olho dela ainda vai ser vulnerável a esse tipo de ataque. Aí ele enverga a pessoa por aqui, ao mesmo tempo mantendo o controle do outro braço. Que legal. Aí ele põe a pessoa para cima, no momento que chega nessa posição, gera tensão no ombro, né? E você vê que ele empurra para lá, como se fosse uma chave mesmo, só que é uma chave dinâmica, né? Que legal. Aí o tranco no ombro puxa o quadril para o chão, mas bem legal essa forma de se movimentar dele. Eu acho bem... eu acho que eu nunca tinha visto esse movimento específico. Que legal. Aí a pessoa cai no chão porque está totalmente desalinhada, né? Teve o olho, aí a pessoa vem para cá, aí é o vetor que ele puxa. Ele falou dedos, deve ter usado talvez no pescoço, coisa do gênero. Isso daqui é uma coisa que eu gosto também, viu? Uma coisa que muitas lutas menosprezam esse golpe, que é... Né, muitas lutas falam a respeito de bater com o cotovelo, que é a parte de fora. Mas tem a parte interna do cotovelo, que às vezes ela aparece para jogo. E é o que ele usou aqui. Ele põe a pessoa nessa posição. Isso, ele bateu com o cotovelo, aí a pessoa começa a agachar. E como ele já está com a mão aqui dentro, o próximo golpe que ele faz é de extensão do braço. E ele bate com a parte interna do cotovelo. Agora, presta atenção no que acontece quando ele faz isso. A pessoa imediatamente cai. Esse é um movimento que eu vejo muitas lutas menosprezando, mas não é um movimento a ser menosprezado. É um movimento que funciona. Realmente dá para gerar bastante impacto com isso, tá? Movimentação fluida, bastante estímulo. Que legal. Vários golpes, mas de forma... O que eu percebi que foi o essencial, ele bateu em alguns lugares, mas ele com um braço joga o tronco da pessoa para frente, com o outro ele põe o quadril da pessoa um pouco... Ele põe o tronco da pessoa para trás e o quadril um pouco para frente, para desalinhar, deixar a pessoa numa posição mais vulnerável, e no meio do caminho ele bate em vários lugares. Mas é isso, como é uma situação amiga, ele não machuca, você vê que ele controla muito a força dele. Excelente. Muito bom, gostei. Realmente uma pessoa que tem muito controle também, você vê que ele faz muita coisa perigosa, mas ao mesmo tempo ele não machuca ninguém. Muito bom. Então, obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo até agora. Se gostaram, deixa um like, pode comentar, qualquer coisa do gênero. Sou Francisco, do Flow Sistema. Se quiserem fazer aula comigo, manda um inbox. Valeu, até a próxima.